Boa noite a todos que estão aqui no canal Alan David, psicanalista clínico. Hoje eu quero começar com uma pergunta que ecoa cada vez mais forte nas conversas, no consultório, nas redes e até nas mesas de jantar. O casamento tradicional está acabando? Ou, olhando de forma mais precisa, o que realmente está mudando na forma como nós, seres humanos, nos relacionamos afetivamente? Não é segredo para ninguém que vivemos uma época de transformações aceleradas. A sociedade contemporânea trouxe liberdade individual, igualdade de gêneros mais visível, independência financeira, especialmente para as mulheres, tecnologia que conecta e ao mesmo tempo distancia, e uma cultura que valoriza o imediato, o prazer instantâneo e a realização pessoal acima de quase tudo. Isso tudo impacta diretamente os laços amorosos. Vamos olhar alguns dados recentes para ancorar nossa reflexão. Segundo o IBGE, em 2022, pela primeira vez na história do Brasil, o número de uniões consensuais, união estável sem casamento formal, superou o de casamentos civis e religiosos. Combinados, 38,9% das uniões eram consensuais, contra 37,9% de casamento civil mais religioso. Isso mostra uma clara preferência por arranjos mais flexíveis, menos institucionalizados. Em 2024, tivemos um leve aumento nos casamentos civis, quase 949 mil registros, mais 0,9% em relação a 2023, e uma queda nos divórcios, 428 mil, menos 2,8% após anos de alta. Parece contraditório à primeira vista, não é? Mas, observe, os casamentos duram em média apenas 13,8 anos hoje, bem menos que os 17 anos de 2 décadas atrás. As pessoas casam mais tarde, homens por volta dos 31, 32 anos, mulheres 29 e 30. Se separam mais cedo na vida e quando o vínculo não funciona, optam pela dissolução sem tanta culpa ou pressão social. Do ponto de vista psicanalítico, isso não significa que o amor morreu ou que as pessoas se tornaram incapazes de se comprometer. Significa que o ideal do amor romântico eterno, herdado de uma estrutura patriarcal e religiosa mais rígida, está sendo questionado. O que antes era visto como dever, ficar junto até que a morte nos separe, mesmo em sofrimento, hoje é vivido como escolha consciente e irrevogável. Na contemporaneidade, o sujeito busca no outro não mais a completude, aquele você me completa do cinema romântico, mas um parceiro de jornada que respeita sua individualidade, seus projetos, sua autonomia. Quando isso falha, o vínculo se rompe mais facilmente, porque o narcisismo primário, o investimento em si mesmo, ganhou mais espaço. Não é egoísmo puro, é uma defesa contra o sofrimento, onde se perder no outro não é egoísmo puro, é uma defesa contra o sofrimento de se perder no outro, de se anular. Vemos isso no aumento das relações líquidas, namoros curtos, picantes, poliamor, consensual, relacionamentos abertos, uniões sem filhos planejados ou até a escolha consciente pela solicitude afetiva. Tudo isso reflete uma sociedade onde o eu é soberano e o nós precisa ser negociado constantemente. Mas será que isso é o fim do casamento tradicional? Eu diria que não exatamente. O que está acabando
é a obrigatoriedade dele como o único modelo válido. O casamento tradicional, aquele com igreja, véu, aliança eterna, papéis de gênero fixos, perde força porque não atende mais às demandas psíquicas de muitos sujeitos modernos. No entanto, as pessoas continuam buscando laços profundos, compromisso, intimidade e sustentação emocional. Só que agora esses laços são mais fluidos, mais pactuados, mais honestos em relação às próprias limitações. O grande desafio da contemporaneidade não é a falta de amor, mas a dificuldade de sustentar o desejo no longo prazo, sem cair na idealização ou na desilusão total. Porque o amor na psicanálise sempre envolve falta no outro, falta em nós mesmos. E quando não toleramos essa falta, ou quando esperamos que o parceiro a preencha magicamente, o sofrimento aparece. Então, amigos, o casamento tradicional não está acabando de forma absoluta. Ele está se transformando, convivendo com outras formas de vínculo. Isso pode ser libertador, permitir relações mais autênticas, menos baseadas em culpa ou tradição cega e mais em desejo consciente. Mas exige maturidade emocional, exige que a gente olhe para dentro, entenda nossos fantasmas, nossas projeções, nossos medos de abandono ou de engolir o outro, porque, no fundo, o que muda não é o amor em si, é a forma como lidamos com a angústia que ele inevitavelmente traz. O que vocês acham? Vocês sentem que o casamento tradicional ainda faz sentido no mundo de hoje? Ou vocês veem mais liberdade nessa multiplicidade de formas de amar? Deixem nos comentários as experiências de vocês. Vamos conversar sobre isso. Se você está passando por dificuldades no relacionamento, crise de casal, dúvidas sobre continuar ou separar, ou simplesmente quer entender melhor seus padrões afetivos, meu atendimento está aberto, online e presencial. O link para agendar está na bio e na descrição. Continuando nossa reflexão sobre o fim do casamento tradicional, vamos agora olhar para o que está bem visível no dia a dia, nas histórias que chegam ao consultório, nas conversas com amigos e nas estatísticas que não mentem. Se olharmos ao redor, algo é evidente: relações mais curtas, namoros que duram meses, não anos, casamentos que mal chegam à adolescência do vínculo, maior número de separações, picos recentes de divórcios, mesmo com flutuações, dificuldade de manter vínculos, o desejo esfria, a rotina pesa, o outro vira problema em vez de parceiro, medo de compromisso, e se eu me arrepender, e se perder minha liberdade, e se não for o suficiente. Mas isso não é apenas um fenômeno individual de gente matura ou egoísta, é estrutural. A sociedade mudou e com ela as bases psíquicas sobre as quais construímos o amor. Vamos aos números recentes para não ficar só na impressão. De acordo com as estatísticas do Registro Civil do IBGE, divulgadas em dezembro de 2025, sobre os dados de 2024. O Brasil registrou 428.301 divórcios judiciais e extraconjugais, uma queda de 2,8% em relação a 2023, que tinha sido o pico recente, com 440.227. Foi a primeira redução depois de 3 anos seguidos de alta. Ao mesmo tempo, os casamentos civis subiram levemente. 948.925 registros, mais 0,9% ante 2023, mas ainda abaixo dos níveis pré-pandemia. O detalhe mais revelador: os casamentos estão durando menos. Em 2024, a duração média até o divórcio caiu para 13,8 anos,
contra cerca de 16, 17 anos há 2 décadas. As pessoas se separam mais cedo na vida, mesmo casando mais tarde. Homens 31 a 32 anos, mulheres 29 a 30 anos. Isso mostra uma dinâmica clara. As pessoas ainda buscam o vínculo. Casamentos não desapareceram, mas quando o laço não sustenta mais o desejo ou a individualidade, rompem sem tanta resistência social. A culpa diminuiu, a vergonha diminuiu, a lei facilitou, divórcio extrajudicial, guarda compartilhada em alta, 44,6% em 2024. Do ponto de vista psicanalítico, Zygmunt Bauman chamou isso de amor líquido, relações fluidas, consumíveis, que evaporam quando perdem o calor imediato. Anthony Giddens fala de intimidade transformada. Na modernidade tardia, o amor vira projeto reflexivo, negociado onde cada um exige autenticidade, autonomia e prazer mútuo, e quando isso falha, não há mais dever que segure. Na clínica, vejo isso o tempo todo. O sujeito moderno investe muito no eu, carreira, autocuidado, realização pessoal. E o nós só sobrevive se for um acréscimo, não uma subtração. Quando o parceiro vira obstáculo à liberdade ou à fantasia de completude, surge a angústia e o rompimento vira saída saudável. Mas há um paradoxo aí. Quanto mais liberdade, mais solidão afetiva. Aplicativos de namoro prometem infinitas opções, mas geram fadiga de escolha. O medo de errar paralisa. O outro é idealizado no começo e desidealizado rápido. Resultado: vínculos curtos, intensos, mas frágeis. Essa mudança estrutural vem de vários fatores. Mulheres independentes financeiramente e emocionalmente não precisam mais ficar por segurança. Cultura do imediato, redes sociais, pornografia, delivery de tudo, treina o cérebro para a gratificação rápida, declínio da instituição religiosa e familiar tradicional, ou até que a morte nos separe, perdeu força moral. ênfase no narcisismo saudável. Me amar primeiro é mantra, mas às vezes vira defesa contra a vulnerabilidade. Então, o que fazer com isso? Reconhecer que o problema não é as pessoas de hoje não se comprometem. O problema é que o compromisso exige tolerar a falta. Falta no outro, falta em si mesmo. E isso é angustiante. O amor, na psicanálise, nunca preenche tudo. Ele revela a castração simbólica. Quando não suportamos isso, fugimos para o novo, o fresco, sem risco. Mas há esperança. Relações mais autênticas surgem quando há honestidade sobre desejos, limites e medos. Poliamor, uniões abertas, namoros sem rótulo, tudo isso pode ser tentativa de pactuar algo que caiba no sujeito contemporâneo. O desafio é sustentar o desejo no tempo, sem idealizar, nem desiludir totalmente. E você, percebe essas mudanças na sua vida ou no seu círculo? Relações mais curtas te parecem libertadoras ou angustiantes? Comenta aqui embaixo. Vamos trocar ideias. Continuando nossa série sobre o fim do casamento tradicional, hoje vamos mergulhar em uma perspectiva fundamental, o casamento como construção social. O casamento tradicional nunca foi apenas sobre amor romântico, paixão ou encontro de almas gêmeas. Ele sempre esteve profundamente ligado a elementos que vão muito além do casal. Estabilidade social e emocional para os indivíduos e para o grupo. Organização social, definindo alianças, heranças, linhagens e papéis na comunidade. Segurança econômica, especialmente em épocas onde a mulher não tinha independência financeira, ou em sociedades agrárias onde a família era unidade de produção. Papéis definidos: homem provedor, mulher cuidadora, filhos como continuidade do nome da propriedade.
O sociólogo francês Émile Durkheim, um dos pais da sociologia moderna, já mostrava isso com clareza no final do século XIX e início do XX, em obras como A Divisão do Trabalho Social, de 1893, ele explica que as instituições sociais, como a família e o casamento, organizam a vida do sujeito, regulam os desejos, criam limites e promovem a solidariedade. Para Durkheim, o casamento não é só um contrato privado, é uma instituição que integra o indivíduo à sociedade, freia os impulsos ilimitados, como desejos sexuais ou egoístas sem freio, e reforça a coesão social. Ele viu o casamento como um regulador moral, ao impor regras, papéis e obrigações. Ele ajuda a sociedade a funcionar como um organismo, onde cada parte contribui para o todo. Do mesmo jeito que Durkheim descrevia, o casamento tradicional funcionava como uma cola social. Em sociedades mais tradicionais, mecânicas no termo dele, a solidariedade vem da semelhança, todos fazem o mesmo, pensam parecido, seguem os mesmos valores religiosos e familiares. O casamento reforça isso, une famílias, transmite normas, controla a sexualidade e garante a reprodução social. Não era opcional, era esperado, quase obrigatório para a maturidade adulta. Agora, na modernidade, solidariedade orgânica. Para Durkheim, a divisão do trabalho se aprofunda. Cada um tem funções especializadas. A individualidade explode e as instituições perdem força coercitiva. O casamento deixa de ser dever imposto pela sociedade e vira escolha reflexiva, com a independência econômica, sobretudo das mulheres, o declínio da influência religiosa rígida e a valorização do desejo pessoal. O que segura o vínculo não é mais a pressão externa, mas a negociação interna. Isso me faz bem, respeita a minha autonomia, sustenta meu projeto de vida. E os dados continuam confirmando essa transição. Isso mostra que as pessoas ainda casam, buscam estabilidade, talvez, mas quando o laço não cumpre mais sua função, não regula o desejo, não oferece segurança emocional ou econômica suficiente, não respeita a individualidade, rompem mais rápido. O casamento deixa de ser instituição eterna e vira contrato revogável. Na psicanálise, isso ressoa com a ideia de que o sujeito moderno lida mal com a castração. Quer tudo, liberdade total, mais compromisso perfeito, sem tolerar a falta inerente ao outro. Durkheim já alertava que, sem instituições fortes regulando os desejos, surge anomia, desregulação, angústia, solidão. Hoje vemos isso em relações líquidas, medo de compromisso ou casais que se separam porque não se sentem mais felizes, priorizando o eu sobre o nós. Mas o casamento, como construção social, não desapareceu, ele se reinventa. Pode ser mais igualitário, mais pactuado, menos patriarcal. O desafio é como criar laços que integrem sem sufocar, que regulem sem reprimir. O que vocês pensam? O casamento ainda precisa ser uma instituição forte para a sociedade funcionar, ou a liberdade individual é o caminho inevitável? Já sentiram essa tensão entre desejo pessoal e expectativa social no próprio relacionamento? Deixem nos comentários as relações de vocês. Se isso mexeu com algo, dúvidas sobre casar, medo de separar ou dificuldade em entender padrões repetitivos, meu atendimento psicanalítico está aberto, online ou presencial. Link na bio e na descrição. O que mudou? Seguindo nossa reflexão profunda sobre o fim do casamento tradicional, chegamos ao ponto crucial: o que mudou de fato? Hoje, esses pilares que sustentavam o casamento tradicional
foram abalados de forma irreversível. Os papéis deixaram de ser fixos. O homem não é mais o único provedor. A mulher não é mais a única cuidadora. A igualdade de gênero, conquistada na prática pela independência financeira e educacional das mulheres, dissolveu as divisões rígidas de deveres conjugais. A autonomia individual aumentou exponencialmente. Cada um tem carreira, projetos pessoais, rede social própria, hobbies, terapia, autocuidado. O eu ganhou prioridade e o nós precisa se adaptar para não sufocar. A liberdade se ampliou, liberdade de escolher com quem, como e por quê e por quanto tempo estar junto. Liberdade para romper sem estigma social pesado. Liberdade para experimentar formas diversas de afeto. Aberto, poliamoroso, sem rótulos. Liberdade para priorizar o prazer e a realização pessoal. Isso trouxe algo importante, mais autenticidade nas relações. Casais que ficam juntos hoje o fazem por desejo genuíno, não por obrigação econômica, religiosa ou familiar. Quando o vínculo persiste, é porque ambos escolhem, dia após dia, sustentar o desejo mútuo. Isso pode gerar relações mais honestas, mais igualitárias e, em muitos casos, mais satisfatórias emocionalmente. Mas também trouxe conflito, muito conflito, porque a ampliação da liberdade individual choca com a estrutura psíquica que herdamos. O desejo de completude, a fantasia de que o outro nos salve da falta, o medo da solidão, a angústia da castração simbólica. Quando o parceiro não preenche mais a idealização inicial e ele nunca preenche totalmente, surge a desilusão rápida. A autonomia vira defesa. Prefiro ficar sozinho a me anular. O compromisso vira ameaça à liberdade. E se eu perder minha independência? Na clínica vejo isso diariamente. Casais que se amam, mas não suportam a tensão entre o eu soberano e o nós vulnerável. Separações que acontecem não por falta de afeto, mas por incapacidade de negociar a falta no outro, a falta em si mesmo. Os números mostram uma sociedade em transição. As pessoas ainda buscam o vínculo formal, casamentos subiram levemente, mas quando ele não atende mais às demandas de autonomia e desejo, rompem sem hesitar tanto. A queda nos divórcios pode indicar casais mais conscientes que entram no casamento com expectativas realistas, ou simplesmente menos pressão para consertar o que não funciona. Do ponto de vista psicanalítico, o conflito central é este. A modernidade ampliou a liberdade, mas não nos preparou para lidar com a angústia que vem junto. O amor exige tolerar a falta, suportar o outro como imperfeito, negociar desejos conflitantes. Quando priorizamos só a autonomia, corremos o risco da solidão afetiva. Quando negamos a autonomia, corremos o risco da anulação. A queda nos divórcios pode indicar casais mais conscientes que entram no casamento com expectativas realistas, ou simplesmente menos pressão para consertar o que não funciona. Do ponto de vista psicanalítico, o conflito central é este. A modernidade ampliou a liberdade, mas não preparou para lidar com a angústia que vem junto. O amor exige tolerar a falta, suportar o outro como imperfeito, negociar desejos conflitantes. Quando priorizamos só a autonomia, corremos o risco da solidão afetiva. Quando negamos a autonomia, corremos o risco da anulação. A mudança não é o fim do amor ou do compromisso, é o fim da ilusão de que o casamento tradicional resolve tudo magicamente.
Hoje, o laço afetivo precisa ser construído ativamente, com maturidade emocional, honestidade e tolerância à imperfeição. E você sente esse conflito na pele? A vontade de liberdade versus o desejo de conexão profunda? Já viveu uma relação que durou porque era escolha consciente, não obrigação, ou separou exatamente por priorizar a autonomia? Conta aqui nos comentários. Vamos trocar essas experiências reais. Continuando nossa série, o fim do casamento tradicional. Chegamos a um dos aspectos mais profundos e dolorosos dessa transformação. Mais liberdade, mais angústia. Hoje você pode escolher com quem se relacionar. Pode decidir como se relacionar. Monogâmico, aberto, sem rótulos ou sem filhos. Com ou sem filhos. Com ou sem casamento formal. Pode optar por casar, morar junto, namorar à distância, terminar quando quiser ou simplesmente ficar sozinho. Essa amplitude de opções é inédita na história humana. Não há mais um roteiro único imposto pela família, pela igreja, pela economia ou pela tradição, mas essa liberdade tem um preço alto. Como diria Nietzsche, a liberdade exige responsabilidade, e responsabilidade gera angústia, embora Nietzsche fale mais sobre a vontade de potência e o peso da autossuperação. O existencialismo posterior, inspirado nele, como em Sartre, radicaliza isso. Somos condenados a ser livres, e essa condenação traz angústia, porque cada escolha é nossa, sem desculpas divinas ou sociais que nos absolvam. Na contemporaneidade, a liberdade afetiva significa que você é o autor absoluto da sua narrativa amorosa. Não há mais tem que casar porque a sociedade espera, tem que ficar porque é o certo, ou tem que aguentar porque divórcio é vergonha. O laço existe só enquanto ambos quiserem, só enquanto desejo sustentar. Isso é libertador, mas também aterrorizante, porque quando algo dá errado, a culpa não pode ser jogada só no outro, na falta de amor ou na incompatibilidade inevitável. A pergunta inescapável surge: o que eu escolhi? O que eu estou escolhendo agora? Por que eu permiti isso? A angústia vem da percepção de que, se eu sofro nesse vínculo, parte disso é minha responsabilidade, minha escolha de entrar, de ficar, de não negociar melhor, de projetar no outro o que eu não resolvi em mim. Na psicanálise, essa angústia é um encontro com a falta estrutural. O outro nunca vai completar você totalmente, porque ninguém completa ninguém. A liberdade ampliada expõe essa falta sem véus. Antes, a instituição do casamento tradicional oferecia uma ilusão de completude. Hoje, até que a morte nos separe, dava um contorno externo, uma segurança simbólica. Hoje, sem essa âncora externa forte, o sujeito fica nu diante do vazio. Se eu posso escolher tudo, por que ainda me sinto incompleto? Por que o desejo some? Porque o medo de ficar sozinho é maior que o medo de ficar junto. Vemos isso na clínica o tempo todo. Pessoas que terminam relacionamentos perfeitos, porque sentem angústia de perder a liberdade, ou que evitam compromisso profundo por medo da responsabilidade de sustentar o laço no tempo, ou ao contrário, que entram em casamentos tardios, maduros, mas vivem uma ansiedade constante. Será que eu escolhi certo? E se houver algo melhor lá fora? Essa liberdade não eliminou o desejo de conexão. Ela o tornou mais exigente. Exige que o amor seja escolha diária, não obrigação. Mas exige também que suportemos a angústia de ser responsável pela própria felicidade e pela infelicidade, quando ela vem. O preço da liberdade é aprender a conviver com essa angústia sem fugir dela. Na análise,
Trabalhamos exatamente isso, tolerar a falta, assumir a responsabilidade sem culpa paralisante, construir laços que sejam sustentáveis porque são desejados, não porque tem que ser. E você já sentiu essa angústia da liberdade no amor? A escolha que pesa, o medo de errar, a solidão que surge mesmo estando acompanhado? Ou acha que essa liberdade vale o preço? Deixe nos comentários suas vivências. Vamos conversar sobre isso sem julgamento. Chegamos a um dos núcleos mais densos da nossa reflexão sobre o fim do casamento tradicional, o amor na contemporaneidade. O psicanalista Jacques Lacan aponta algo essencial, algo que atravessa toda a sua teoria do amor. O amor nunca é simples, porque o outro nunca corresponde totalmente ao que desejamos. Sempre há falta, sempre há desencontro. Lacan dizia que o amor é dar o que não se tem, não é uma troca equilibrada de completudes. É uma ilusão bela e necessária, onde o sujeito projeta no outro o objeto A, aquela falta que nos constitui desde o nascimento, o resto irredutível que nos impede de sermos inteiros. No amor, o sujeito acredita ou quer acreditar que o outro tem esse objeto que lhe falta, que pode preenchê-lo, mas o outro também é faltante. Ele também tem sua castração, suas ausências, suas falhas. Quando a ilusão se desfaz, e ela sempre se desfaz em algum grau, surge o desencontro. Você não é o que eu imaginava. Eu não sou o que você esperava. Na contemporaneidade, esse desencontro fica ainda mais exposto. Por quê? Porque vivemos em uma época onde a liberdade individual é soberana, onde não há mais véus institucionais grossos para encobrir a falta. Antes, o casamento tradicional, com seus papéis fixos, obrigações eternas e narrativas religiosas, oferecia uma estrutura simbólica que sustentava a ilusão por mais tempo. Somos um só. Deus nos uniu. A família sagrada. A falta era mascarada pela norma social. O sofrimento era suportado como parte do pacote, como sacrifício necessário. Hoje, sem essa cobertura rígida, a falta parece crua. Aplicativos de relacionamento prometem infinitas opções, mas entregam fadiga e comparação constante. O outro é consumido como objeto de desejo imediato, mas quando a novidade passa, a falta reaparece. Porque não sinto mais nada. A autonomia ampliada nos obriga a confrontar. Se eu posso escolher tudo, porque ainda sofro, porque o desejo evapora, porque o outro me decepciona inevitavelmente. Na clínica, isso se manifesta em padrões repetitivos. Idealização intensa no início, o outro como perfeito, como salvação, seguida de desilusão rápida. Ele, ela mudou, não é mais o mesmo. Ou o inverso, medo de se aproximar demais, porque se aproximar é arriscar o encontro com a própria falta refletida no outro. Muitos evitam um compromisso profundo exatamente para não ter que lidar com esse desencontro inevitável. Lacan nos lembra que o amor é sempre amor ao impossível. Amar o que falta no outro, amar a partir da falta. Não há relação sexual no sentido de harmonia total, complementariedade perfeita. Há apenas encontros parciais, pactos frágeis, negociações constantes. Na modernidade líquida, isso se torna mais visível. As pessoas rompem não porque não amam mais, mas porque não suportam mais a angústia desse desencontro exposto. Preferem a busca pelo novo, pela ilusão fresca, do que tolerar a falta no laço duradouro. Mas há uma saída possível: assumir a falta como condição do amor. Aceitar que o outro não vai me completar, que eu não vou completá-lo e ainda assim escolher ficar, não por obrigação, mas por desejo consciente de atravessar o desencontro juntos. Isso exige trabalho psíquico, análise para entender as projeções
As demandas inconscientes, os fantasmas que colocamos no parceiro, exige maturidade para negociar desejos conflitantes sem anular o outro nem a si mesmo. O amor contemporâneo não é pior nem melhor, é mais honesto em sua impossibilidade. Não há mais disfarces sociais fortes para a falta. Cabe a nós decidir se fugimos dela, buscamos o novo eterno, ou se a atravessamos, construindo laços imperfeitos, mas sustentados pelo desejo. E você já viveu esse desencontro no amor? A idealização que desmorona, a falta que dói, mas que também revela algo verdadeiro? Ou acha que o amor pode ser mais simples, em relações mais fluidas? Deixa nos comentários suas histórias reais, sem filtro. Vamos refletir juntos. Continuando nossa série O Fim do Casamento Tradicional. Hoje vamos falar de um sintoma bem visível da contemporaneidade, relações descartáveis. Vivemos imersos em uma lógica de consumo que permeia tudo, objetos, experiências, conteúdos e sim também os relacionamentos afetivos. Quando algo não funciona mais como esperamos, substitui, troca, descarta. Sem muita elaboração, sem enfrentamento profundo do sofrimento ou da falta que o rompimento revela. É a cultura do Next. Aplicativos de namoro com suíte infinito, onde o outro é uma opção entre milhares. Relações que começam intensas e terminam quando a novidade acaba. Casamentos ou uniões que duram enquanto agregam prazer, status ou conforto, mas são rompidos assim que viram peso ou obstáculo ao eu individual. Não há mais tanto espaço para o luto do vínculo, para o trabalho psíquico de atravessar a crise, de elaborar a desilusão. O descarte vira solução rápida para evitar a angústia. Do ponto de vista psicanalítico, isso não é só imaturidade ou falta de compromisso. É uma defesa contra a dor da falta. Quando o outro revela sua imperfeição, sua castração, sua incapacidade de nos completar. Em vez de confrontar isso, o que exigiria tolerar angústia, responsabilidade e elaboração, o sujeito moderno opta pelo consumo renovado. Vou achar outro que preencha melhor. É o narcisismo contemporâneo em ação, priorizar a gratificação imediata, evitar o confronto com o real do desejo, que sempre envolve limite e perda. Zygmunt Bauman chamou isso de amor líquido, relações fluidas, leves, descartáveis, que evaporam sem deixar rastro profundo. Não há mais o trabalho do amor duradouro, porque o sistema econômico e cultural nos treina para o descartável, fast food, fast fashion, fast love. O sofrimento é evitado, mas a um custo alto, solidão crônica, repetição compulsiva de padrões, incapacidade de sustentar laços que exijam elaboração. Na clínica vejo isso diariamente, pacientes que terminam relacionamentos por não sentir mais nada, sem conseguir nomear o que mudou ou o que projetaram no outro, ou que entram em novas relações logo após o fim, como se o vazio pudesse ser preenchido por substituição imediata. O descarte protege da angústia, mas impede o crescimento. Sem elaboração, os mesmos fantasmas voltam na próxima relação. Os dados do IBGE, estatísticas do Registro Civil 2024, divulgadas em dezembro de 2025, mostram essa dinâmica em números. Casamentos civis, 948.925 registros, aumento de 0,9 em relação a 2023. As pessoas ainda buscam vínculo, ainda querem tentar. Divórcios,
428.301 registros judiciais mais extrajudiciais, queda de 2,8% ante 2023, após anos de alta. Talvez mais consciência nas escolhas ou menos ilusão de eternidade. Duração média até o divórcio, 13,8 anos, estável em relação a 2023, mas bem menor que os 16 anos em 2010 ou 17 anos há 2 décadas. Quando o laço não serve mais, descarta-se mais cedo. Idade média ao divorciar: homens 44,5 anos, mulheres 41,6 anos. Separa-se mais jovem na vida, mesmo casando tarde. Guarda compartilhada 44,6% dos casos, com filhos menores, superando a unilateral materna pela primeira vez, sinal de que mesmo no descarte, a tentativa de responsabilidade, mas o vínculo principal é rompido. Essa lógica consumista não eliminou o desejo de conexão, ela o tornou mais frágil. O desafio é como sair do ciclo do descartável, como elaborar o sofrimento em vez de fugir dele. Na psicanálise, o caminho passa por assumir a falta, aceitar que o amor envolve desencontro, que o outro é faltante como nós, e ainda assim escolher investir no laço, trabalhar a relação, tolerar a angústia do tempo e da imperfeição. Relações descartáveis podem ser libertadoras em certos momentos, evitar abusos, toxicidade, mas quando viram padrão geram vazio. O amor autêntico exige coragem para não descartar, mas para enfrentar. E você já sentiu essa lógica do descartável na própria vida? Terminou algo rápido para evitar dor ou ficou em algo por medo de ficar sozinho? Percebe relações ao redor que duram pouco porque não deu certo sem mais elaboração? Conta nos comentários suas experiências reais. Vamos refletir juntos, sem julgamento. Continuando nossa reflexão sobre o fim do casamento tradicional, hoje vamos falar de um traço marcante do sujeito contemporâneo, o narcisismo moderno. O sujeito de hoje está mais voltado para si mesmo, para sua imagem, sua autoapresentação nas redes, sua satisfação imediata, seu bem-estar individual. O eu é soberano, autocuidado, realização pessoal, carreira, aparência, prazer sem demora. Isso não é necessariamente patológico. É uma resposta adaptativa a uma sociedade que valoriza o indivíduo acima do coletivo, que premia a performance e a visibilidade. Mas o problema surge quando esse narcisismo entra em conflito com o que um relacionamento afetivo exige de verdade. Renúncia, abrir mão de parte da liberdade absoluta, de escolhas unilaterais, de gratificações instantâneas para priorizar o nós. Negociação, ceder, ajustar desejos conflitantes, ouvir o outro sem que isso signifique derrota do eu. Frustração, tolerar que o outro não responda exatamente ao que fantasiamos, que o desejo não seja sempre correspondido na hora certa, que a rotina traga tédio ou limite. Esses elementos, renúncia, negociação, frustração, são antagônicos ao ideal atual de eu em primeiro lugar. O narcisismo moderno, alimentado pela cultura do consumo e das redes sociais, promete completude sem falta. Você merece o melhor. Seja feliz sozinho primeiro. Não se contente com menos. Quando o parceiro impõe limites, mesmo que saudáveis, surge a sensação de invasão, de perda de si. O outro vira ameaça ao seu grandioso, eu grandioso, ou ao eu frágil que precisa de validação constante. Na psicanálise, Freud já descrevia o narcisismo como investimento libidinal no ego. E Lacan aprofunda: o sujeito moderno vive no registro do imaginário, onde a imagem idealizada de si, o ideal do eu, é frágil e dependente do olhar do outro.
Mas o amor exige entrar no simbólico, pactos, leis, limites, castração mútua. Quando o narcisismo domina, o outro é reduzido a espelho. Se reflete bem, fica. Se reflete mal, frustra, cobra, limita, descarta-se. Isso explica muita coisa na clínica. Relacionamentos que começam com idealização intensa. Você é perfeito para mim. Mas desmoronam na primeira frustração real. Ou pessoas que evitam compromisso profundo porque não querem perder a liberdade, que não querem se anular. O ideal é um amor que some ao self-care. Prazer mútuo, sem custo, sem renúncia significativa. Quando o custo aparece, tempo, esforço, tolerância à imperfeição, o vínculo vira tático ou pesado. O narcisismo moderno não é o vilão absoluto. Ele trouxe mais autonomia, menos submissão cega, mas sem equilíbrio ele sabota o amor, torna a renúncia insuportável. A negociação, uma derrota, a frustração, uma rejeição ao eu. O desafio é integrar o narcisismo saudável, autoestima, limites, com a capacidade de investir no outro sem se perder. O amor contemporâneo exige menos ilusão de completude e mais aceitação da falta mútua. Exige que o eu se abra ao nós, sem se dissolver, que tolere frustração como parte do desejo, não como falha. E você sente esse conflito no dia a dia? A vontade de priorizar o eu versus a necessidade de ter renúncia ou relacionamento? Já terminou algo porque não dava mais para aguentar a frustração ou aprendeu a negociar e ficar? Deixa nos comentários suas vivências reais. Vamos trocar sem filtro. Chegamos a um dos temas que mais aparecem no consultório hoje em dia dentro da nossa série, o fim do casamento tradicional, o medo do compromisso. O que eu vejo na clínica diariamente não é raro, é quase um padrão contemporâneo. Medo de se envolver profundamente. O sujeito chega perto, sente o calor da intimidade, mas logo recua. E se eu me perder? E se doer demais? Dificuldade de sustentar relações, começa tudo intenso. Mas, quando a novidade passa, quando surgem os primeiros conflitos reais ou a rotina, o desejo evapora. O laço não aguenta o tempo. Fuga diante de conflitos. Briga, discussão, cobrança, em vez de enfrentar, elaborar, negociar, o impulso é sair correndo. Terminar vira escape da angústia. Busca constante por algo melhor, como se o próximo relacionamento pudesse resolver tudo. O outro atual vira não é o suficiente, e a fantasia de um parceiro ideal perfeito, sem falhas, mantém o ciclo de trocas rápidas. Isso não é só imaturidade ou medo de amar, é uma defesa psíquica contra o que o compromisso realmente exige. Vulnerabilidade, perda de controle, enfrentamento da falta. O compromisso profundo nos obriga a nos expor, a mostrar nossas fragilidades, a tolerar as do outro, a renunciar à ilusão de completude. Isso gera angústia, muita angústia. Na psicanálise, esse medo remete à angústia de castração. O medo de perder algo essencial, liberdade, autonomia, o eu grandioso, ao se entregar ao outro. O sujeito moderno, com sua ênfase no narcisismo e na liberdade individual, vive isso intensamente. O outro não é mais salvação ou dever eterno. É risco de abandono, de rejeição, de se anular, de sofrer. Então, melhor não arriscar. Ficar na superfície, no ficante, no namoro curto, no vamos ver no que dá. Ou entrar e sair rápido, antes que o real do desejo e da falta apareça. Mas o paradoxo é cruel. Quanto mais se foge do compromisso por medo da dor, mais se repete a solidão. A busca pelo melhor vira compulsão.
Aplicativos de namoro como catálogo infinito, onde cada match novo promete resolver o vazio interior. Só que o vazio não é do outro, é estrutural. O próximo também vai faltar. E o ciclo continua. Na clínica, quando trabalhamos isso, o paciente muitas vezes descobre que o medo do compromisso é medo de si mesmo. Medo de desejar de verdade, de depender de ser dependido. Medo de que, ao se comprometer, revele sua própria castração, imperfeição, necessidade e limite. E aí a fuga protege, mas também impede o encontro real com o desejo. O medo do compromisso não é o fim do amor, é o sintoma de uma época onde o eu é soberano, mas o nós exige renúncia. A saída não é forçar compromisso, é atravessar o medo, entender que o outro é faltante como nós, que o amor envolve risco e angústia, e que sustentar o laço é escolha corajosa, não obrigação. E você reconhece esse medo na própria vida? Ou no círculo próximo, já fugiu de algo por medo de se envolver demais? Ou já ficou preso na busca pelo melhor? Como isso se manifesta para você? Deixa nos comentários suas histórias reais. Vamos refletir juntos, sem julgamento. Chegamos ao coração do paradoxo, que define o amor na contemporaneidade. Dentro da nossa série, o fim do casamento tradicional. Nunca foi tão fácil se conectar e nunca foi tão difícil se manter conectado. Pense nisso. Um clique, um match, uma mensagem no WhatsApp, um stories respondido e pronto. O outro está ali, disponível, acessível e instantâneo. Aplicativos de namoro, redes sociais, videochamadas, delivery de afetos rápidos. A tecnologia derrubou barreiras geográficas, sociais, temporais. Podemos conhecer dezenas de pessoas em uma noite, flertar com alguém do outro lado do mundo, marcar um encontro em minutos. A conexão inicial virou commodity, abundante, barata, sem esforço aparente. Mas manter conectado, sustentar o laço no tempo, atravessar a rotina, negociar diferenças, tolerar frustrações, elaborar conflitos, renovar o desejo dia após dia, isso virou raridade. O paradoxo dói porque a facilidade da conexão inicial cria uma ilusão. Se foi fácil começar, deveria ser fácil continuar. Quando não é, quando o outro revela sua falta, quando o desejo esfria, quando a angústia surge, o sujeito se sente traído pela própria expectativa. Porque não flui como no começo, porque dói tanto. Na psicanálise, isso é um encontro brutal com o real do desejo. O desejo não é só atração imediata, é algo que se sustenta na falta do limite, da castração mútua. Lacan diria que o amor é dar o que não se tem. E na contemporaneidade, com tanta oferta de ter tudo agora, admitir que não temos tudo bem, o outro tem, gera pânico. A conexão fácil mascara a falta. Quando a máscara cai, o desencontro explode. E, em vez de elaborar, muitos preferem reconectar com o outro. O próximo match, o próximo novo começo, que promete não ter as mesmas falhas. Esse paradoxo explica muita coisa que vejo na clínica. Pessoas que se conectam rápido, se envolvem intensamente, mas desistem na primeira crise real, ou que mantêm dezenas de contatos superficiais para não ter que investir em um só. Ou que, mesmo casados, sentem solidão profunda porque a conexão cotidiana virou rotina vazia, sem profundidade emocional. A tecnologia conecta corpos e imagens, mas não necessariamente subjetividades. Ela facilita o encontro, mas não ensina a suportar o desencontro inevitável.
O paradoxo não é o fim da conexão, é o desafio de transformar a conexão fácil em vínculo profundo. Exige tolerar que o outro não seja um demon, que o desejo precise de tempo e trabalho, que a angústia faça parte do pacote. A saída não é rejeitar a tecnologia ou romantizar o passado. É usar a liberdade para escolher sustentar em vez de descartar. E você sente esse paradoxo na pele? Fácil começar, difícil continuar? Já viveu uma conexão intensa que evaporou rápido? Ou aprendeu a manter algo mesmo quando não era fácil? Como a tecnologia mudou para melhor ou pior sua forma de se relacionar? Deixa nos comentários suas reflexões e experiências reais. Vamos conversar sobre isso. Então, casamento acabou? A pergunta que paira no ar depois de tudo que discutimos, das mudanças estruturais, da liberdade ampliada, da angústia que vem junto do narcisismo moderno, do medo, do compromisso, do paradoxo da conexão fácil versus sustentação difícil, é inevitável. Então, o casamento acabou? Talvez não, mas ele está se transformando profundamente. O modelo antigo, rígido, previsível, imposto pela tradição, pela religião, pela economia familiar com papéis fixos e a promessa de eternidade, até que a morte nos separe, está perdendo força, não porque as pessoas deixaram de amar ou de desejar laços profundos, mas porque esse modelo não responde mais às demandas psíquicas do sujeito contemporâneo. Autonomia, autenticidade, igualdade, realização individual, desejo consciente e revogável. E ainda não temos um novo modelo totalmente consolidado. Estamos em transição. Vivemos uma multiplicidade de formas, uniões consensuais que superam os casamentos formais, como mostrou o censo 2022, com 38,9% das uniões sendo estáveis sem casamento civil religioso, relacionamentos abertos, poliamor consensual, namoros sem rótulo, casamentos tardios e mais igualitários, ou até a escolha consciente pela solitude afetiva. O que antes era um caminho, agora é um entre muitos. E isso é libertador, mas também desorientador. As pessoas ainda casam, e mais um pouco em 2024, ainda buscam estabilidade emocional, ainda querem o laço, mas quando o laço não sustenta o desejo, a autonomia ou a autenticidade rompem sem tanta culpa ou pressão externa. O casamento deixa de ser destino obrigatório e vira escolha, frágil, negociada, revogável. Do ponto de vista psicanalítico, isso é o sujeito moderno confrontando a falta sem disfarces, sem a ilusão eterna da tradição, sem a completude prometida pelo romance idealizado. O amor continua sendo dar o que não se tem, amar a partir da falta, mas agora sem as amarras rígidas. Cabe a nós construir laços que sejam sustentáveis, porque são desejados, não porque tem que ser. O futuro, provavelmente não um modelo único novo, mas uma pluralidade, relações mais pactuadas, mais honestas sobre limites e desejos, mais tolerantes à imperfeição. O desafio é aprender a conviver com a angústia da liberdade, a elaborar o desencontro, a sustentar o desejo do tempo sem fugir para o descartável. Então o casamento tradicional, como o conhecíamos, está enfraquecendo sim, mas o desejo de vínculo profundo, de intimidade, de parceria na jornada da vida, esse não acabou e está se reinventando. E você acredita que estamos caminhando para relações mais livres e autênticas, ou sente falta de uma estrutura mais sólida? Qual modelo de amor faz sentido para você hoje? Deixa nos comentários suas conclusões dessa série.
Chegamos ao ponto mais essencial dessa longa reflexão sobre o fim do casamento tradicional, depois de percorrermos as mudanças estruturais, a liberdade ampliada, a angústia que ela traz, o narcisismo moderno, o medo do compromisso, o paradoxo da conexão fácil versus sustentação difícil e a transformação do modelo antigo. Agora vamos ao que realmente está em jogo. A questão não é apenas o casamento. Não é só se as pessoas casam mais, menos, duram mais ou menos. Se preferem união estável, poliamor ou solitude. A questão é a forma como o sujeito se relaciona com o outro, principalmente consigo mesmo, porque o que vemos na contemporaneidade não é o fim do amor ou o fim do compromisso, é uma mutação profunda na posição subjetiva. O sujeito moderno está mais sozinho em si mesmo do que nunca, mais soberano, mais autônomo, mais eu, e paradoxalmente, mais exposto à sua própria falta. Na psicanálise, o amor sempre foi o lugar onde o sujeito se confronta com o desejo do outro e com a falta que o constitui. Platão dizia: o amor é o que supre a falta de ser, mas na época atual, com a erosão das grandes narrativas, religião, tradição familiar, papéis de gênero fixos, o sujeito não tem mais tanto suporte simbólico externo para mascarar essa falta. O outro parceiro, parceira, deixa de ser o destino ou o dever e vira espelho direto da própria incompletude. Quando o outro não preenche, e ele nunca preenche totalmente, o sujeito não pode mais culpar a sociedade, a tradição ou Deus. A responsabilidade cai inteira sobre si mesmo. E aí surge o grande conflito interno: como desejar o outro sem se perder no desejo dele. Como investir no nós sem sacrificar o eu, que tanto custou conquistar. Como tolerar a frustração, a renúncia, a imperfeição do outro sem que isso ameace a imagem idealizada de si mesmo. Como sustentar o desejo no tempo, quando o tempo revela a falta inevitável. Na clínica isso aparece como angústia pura. Eu me sinto vazio mesmo estando acompanhado. Quero amar, mas tenho medo de precisar do outro. Quando o relacionamento pede algo de mim que eu não quero dar, eu desisto. Eu me relaciono bem comigo mesmo, mas não consigo me relacionar com ninguém por muito tempo. O que está em jogo então é a capacidade do sujeito habitar sua própria falta sem fugir dela, porque fugir da falta, através do consumo afetivo, do descarte rápido, da busca pelo melhor, da evitação do compromisso, não a elimina. Só multiplica na solidão crônica, na repetição compulsiva, na fadiga de escolha. O amor contemporâneo exige mais do que nunca uma relação ética consigo mesmo. Reconhecer que o desejo é faltante, que isso não é falha pessoal. Assumir a responsabilidade pela própria angústia sem projetá-la toda no outro. Construir laços que sejam sustentáveis não por ilusão de completude, mas por escolha consciente de atravessar o desencontro juntos. Tolerar que o outro seja outro, faltante, imperfeito, desejante de forma diferente, e ainda assim desejá-lo. Então, o casamento como instituição pode estar se transformando, mas o que está em jogo é maior: a possibilidade de o sujeito contemporâneo amar sem se iludir, nem se destruir, relacionar-se com o outro sem se anular, e, sobretudo, relacionar-se consigo mesmo sem negar a falta que o faz desejante. É por isso que a psicanálise continua tão necessária hoje, não para consertar relacionamentos, mas para ajudar o sujeito a habitar sua falta, a desejar a partir dela, a construir vínculos que sejam possíveis justamente porque imperfeitos. A construir vínculos que sejam possíveis justamente porque imperfeitos.
E você sente que o maior desafio do amor hoje é o outro? Ou é você mesmo? Já percebeu que, no fundo, o que mais pesa não é o parceiro, mas o que o relacionamento revela sobre você? Deixa nos comentários suas reflexões mais íntimas dessa série toda. A psicanálise não é normativa. Ela não diz se você deve casar ou não casar. Não prescreve que o casamento tradicional é melhor, pior, obsoleto ou eterno. Não julga suas escolhas afetivas, sejam monogamia vitalícia, poliamor, relacionamentos abertos, uniões consensuais ou a escolha consciente pela solitude. O que a psicanálise faz é algo muito mais potente, ao mesmo tempo muito mais incômodo. Ajuda a compreender o que está em jogo no seu desejo, nas suas repetições, nas suas fugas e nas suas insistências, porque o amor na psicanálise nunca é sobre o outro, é sempre sobre o sujeito que deseja. Especialmente a análise ajuda a iluminar. Por que você se envolve? Qual é o motor inconsciente por trás da atração? É uma busca por completude que remete a uma falta antiga? É uma repetição de um vínculo primordial, pai, mãe, figura de cuidado? É uma tentativa de reparar algo que não foi reparado na infância? Ou é simplesmente o desejo de ser visto, desejado, reconhecido no seu ser? Por que se afasta? Quando o outro se aproxima demais, quando o laço pede vulnerabilidade, quando surge conflito ou frustração. Porque o impulso é recuar. Medo de abandono, medo de engolir o outro ou ser engolido. Defesa contra a angústia de castração ou uma proteção narcísica para não revelar a própria fragilidade. Por que repete padrões? Porque você sempre acaba com parceiros que te criticam, que te abandonam, que te idealizam e depois desvalorizam, que te deixam na dúvida, porque mesmo sabendo que isso não vai dar certo, você insiste no mesmo tipo de dinâmica. A repetição compulsiva, como Freud chamou, não é acidente, é a insistência do inconsciente em tentar resolver algo que não foi resolvido. A análise ajuda a atravessar essa repetição, a entender o que ela está defendendo ou buscando. O que você busca no outro, não o que você diz que quer. Alguém maduro, parceiro que lhe respeite, mas o que o seu desejo inconsciente procura, um objeto que preenche uma falta, uma figura que confirme uma fantasia, alguém que encarne o ideal do eu, ou, ao contrário, alguém que frustre para confirmar uma crença antiga. Ninguém me ama de verdade. O outro é sempre o lugar onde projetamos algo nosso, e a análise revela essas projeções. Na contemporaneidade, com a liberdade ampliada e as instituições tradicionais enfraquecidas, essas questões ficam ainda mais expostas. Sem o roteiro pronto do casar, ter filhos, ficar junto para sempre, o sujeito é obrigado a se perguntar: o que eu realmente desejo? O que eu estou repetindo? Porque sofro do jeito que sofro no amor? E é aí que a psicanálise entra como ferramenta de liberdade verdadeira. Não para te dizer o que fazer, mas para te ajudar a assumir a autoria do seu desejo, para que você possa escolher casar, separar, ficar sozinho, abrir o relacionamento a partir de um lugar mais consciente, menos repetitivo, menos sofrido por padrões inconscientes. Porque o maior sofrimento no amor não vem do outro, vem da forma como nós mesmos nos relacionamos com nossa falta, com nosso desejo, com nossas defesas. E quando compreendemos isso, podemos amar de forma menos ilusória, menos defensiva, mais autêntica, mesmo que imperfeita. Os dados que vimos ao longo da série DGE 2024, casamentos em leve alta, divórcios em queda pela primeira vez em anos, duração média de 13,8 anos,
Casamentos mais tardios mostram uma sociedade em transição, mas a transição mais importante não é estatística, é subjetiva, é cada um de nós aprendendo a habitar o amor sem fugir da falta que eu constituí. Então, se você chegou até aqui dessa série e sente que algo ressoou fundo, uma repetição que cansa, um medo que trava, uma angústia que não explica, uma dificuldade em se conectar de verdade consigo e com o outro, saiba que a psicanálise não promete resolver o amor. Ela promete ajudar você a entendê-lo e, entendendo, talvez amar de um jeito menos doloroso, mas possível. Meu atendimento está aberto para quem quiser atravessar isso, online ou presencial, com escuta atenta ao que o inconsciente traz. Link na bio e na descrição. Obrigado por acompanhar essa série inteira. Foi uma conversa honesta, sem respostas fáceis, mas com muitas perguntas necessárias. Um abraço que acolhe o desejo, a falta e a possibilidade de algo novo.